Pronto. Então vá, bora lá. Ok, então bora lá. Bom dia, alegria. Ah, as Oh, saudades que eu Filipe, já tinha disto. Não sei se já tinha dito isto. As saudades que eu já tinha dito disto. as saudades. Ana, como eu estava a dizer, antes de tentarmos entrar em direto no meu Instagram, depois no teu, depois não sei o quê. Há um ano quase que nós estamos aqui. Há um ano. Vá. Eu não fui ver, não fui confirmar, mas eu lembro-me que foi perto do dia da mãe. E portanto ficou-me gravada essa data. Que nós estamos ou que nós terminamos? Já nem me Que nós lembro. terminámos a última vez que fizemos uma live. Ei, fogo. É Há verdade. tanto tempo. Olha, mas eu lembro-me do que andávamos a fazer e acho que podemos começar por aí. Bora. Andávamos a organizar o nosso encontro presencial do Terapia Não é Magia. Exato, que foi há um ano. Que quem foi sabe da história, quem não foi não sabe, porque depois nós nunca mais voltámos, mas eu não consegui estar presente no nosso encontro. Pronto, a vida deu muitas voltas, tive uma filha doente e internada, portanto não consegui participar, mas tu levaste o barco a bom porto e o encontro foi fantástico. Foi muito giro. Foi muito, muito, muito giro. Efetivamente é isso, a vida aconteceu, não é? A vida acontece. E E E decidimos tentámos. na mesma. Exato, e decidimos continuar e manter o encontro. Ainda bem que éramos duas, não é? Pronto, sempre dava para continuar o encontro. E foi num sítio, foi mesmo um sítio muito giro, no Estoril, com mulheres também assim muito dispostas e muito disponíveis. Muitas delas era a primeira vez que participavam em algo do género e até mesmo a nível de terapia, foi mesmo a primeira vez que foram. Então muitas iam assim à descoberta, de, olha, deixa eu ver o que é que isto dá. E olha, foi assim uma experiência também muito boa, muito boa. Olha, para mim foi assim ganhei um gostinho. Pois é, isso que eu ia dizer, estava aqui a pensar nisso. Tu confirmaste aquilo que tu já suspeitavas. Tu gostas muito, muito do Do tema dos grupo. grupos, Gosto. do poder do grupo, não era? É verdade, foi assim. Claro que também não, foi assim algo, era diferente, não é? Éramos as duas, temos o apoio uma da outra e acaba por ser mais fluido, não é? Ali foi, olha, É pá, mas vamos viajar e vamos. descobriste que eras autossuficiente. Por amor de Deus, descobriste Ah, que isso nós já gostavas. sabemos que somos, não é? Obrigada. Agora, uma coisa é termos essa noção e outra coisa é irmos e fazermos e levar o barco às costas. Mas não senti. Eu acho que já passou um ano, não é? Eu agora, passado um ano, acho que vejo Passou lá um ano, quase. mais uns quantos encontros. Foi no dia 31 de maio, salvo erro. Foi sim, senhora. Foi, 30 não de foi? maio. Sim. Então, e depois sim, depois acabei por fazer mais alguns encontros presenciais e porque é isso, é assim aquele gostinho, é uma energia que ganhamos todos, apesar de há alguém que está a guiar o barco, não é? Não se diz guiar o barco, pois não. Mas que pronto, está a direcionar. Mas todas, aquilo que eu sinto é que nestes encontros eu aprendo muito, 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 muito. A partilha das experiências, a partilha das histórias é brutal. Adoro. Adoro. Ver assim várias pessoas a ouvir essas várias pessoas a partilharem uh, as suas histórias também. Adoro. Gosto mesmo muito. Eu acho que nós já tínhamos falado sobre isto, mas acho uma coisa muito importante quando há estes grupos é nós percebermos que não estamos sozinhos. Hum, Que a nossa realidade é partilhada por outras pessoas que às vezes têm estratégias que podem funcionar connosco, outras vezes não, não é? Não se adequam ao nosso mundo, nem à nossa vida, mas saber que não estamos sozinhos é sempre uma coisa fantástica, em termos de bem-estar, não é? Sabemos que não somos os únicos que passamos por aquilo, não somos os únicos que sentimos aquilo, e isto é uma coisa que só se consegue em grupo. sim, apesar de nas sessões individuais é algo que também acaba por vir à conversa. Eu não sei se acontece contigo, mas muitas vezes acaba por vir à conversa, porque acabamos por. Eu sinto um bocadinho isso. Eu trabalho maioritariamente com mulheres que chegam com sintomas
de ansiedade ou de stress, e muitos acabam por falar daquilo que sentem, da exaustão, o cansaço, o trabalho, a casa, os filhos, irritação, ou o que quer que seja. E acaba por vir muitas vezes este assunto em sessão, que é: não estás sozinha. Há mais pessoas assim. Não alivia, não cura, não é? Mas dá assim, acredito que dê uma sensação de ok, de alguma leveza. Está tudo bem, não é? Não sei se tu sentes isso. É, mas eu estava a pensar que, de alguma forma, é sempre diferente ouvir, sem ser o terapeuta, ouvir outra pessoa Uhum. dizer que está a passar pelo mesmo que nós, ou a sentir o mesmo que nós. Eu acho que os grupos são fantásticos. Neste momento não temos nada planeado de grupos. Quer dizer, tu tiveste agora há pouco tempo um grupo a fazer mesmo terapia, não foi? Um acompanhamento. Tive aqui a mentoria Mente Livre, Corpo Leve, a mentoria de emagrecimento. Mas emagrecimento, no fundo, aquilo que eu fui falando sempre com estas mulheres maravilhosas que fizeram parte desta mentoria, e que eu agradeço mesmo muito, 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 é que não é só o emagrecer, né? Porque emagrecer já, se calhar muitas já fizeram dietas e mais dietas, e restritivo aqui, restritivo lá, e dieta X, e dieta Y, e a coisa até resolve, não é? Até conseguem obter alguns resultados. O problema é depois, não é? Depois aquela questão de agora eu respiro e volto aos meus hábitos antigos. É. E então esta mentoria vem muito neste seguimento de trabalhar estes hábitos antigos, o que é que está ali a pesar, qual é aquele peso invisível que Ganhar lá está. consciência. Ganhar consciência, ganhar estratégias muito relativamente à fome emocional, ganhar estratégias, perceber que ter a consciência de que o ter a consciência permite sair daquele piloto automático. E a saída do piloto automático, ok, mas eu ainda tenho fome. E fazer aquelas perguntas de calma, mas eu tenho fome, ou tenho fome, vontade de comer, não é? E então trazer aqui também estratégias para lidar com essa vontade de comer, que daquilo que eu também vou tendo de experiência, a maior parte destas mulheres que já passou por N processos, e acontece também contigo, certamente, não é? Com as tuas mulheres, com as tuas Que as pacientes, mulheres. Sim. que é um bocadinho isto. Já fizeram N dietas, algumas até já fizeram a cirurgia da banda gástrica, outras Incrível. já fizeram o outro procedimento, o sleeve, não é? Sim. Já fizeram tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chega um momento que é: e agora o que é que eu faço? Eu já sei que eu vou começar um processo, ele até vai funcionar com muito, muito esforço, e depois vai haver ali um momento em que ou a vida acontece, ou acontece qualquer coisa onde eu vou tropeçar, e vou rapidamente voltar aos meus hábitos antigos. Então, aquilo que nós trabalhámos ali em 4 semanas foi trazer essa consciência, perceber que e aceitar, a vida acontece e vai continuar a acontecer, e ainda bem. Pois. Ok, mas o que é que eu faço com isso? E perceber que estas estratégias, e é fazer um dia um bocadinho mais do que eu fiz ontem. Portanto, estar sempre a fazer um bocadinho mais. E não é. Eu não sou nutricionista, eu não vou dizer às pessoas o que é que elas vão comer ou deixar de comer. Pois. Mas é um bocadinho a questão de como é que eu vou lidar com a comida, porque é muito isto, é a relação com a comida, porque às vezes parece que a comida é um monstro. E até mesmo com o corpo, o lidar também com o corpo, porque muitas destas mulheres têm uma relação muito distante com o corpo, é quase como o corpo fosse uma outra entidade. Entidade. Da qual nós não gostamos. Ou não estamos felizes com. Ou não temos uma conversa muito próxima, não é? Ou quando temos é uma conversa que não é muito amigável. Pois. Por Olha, mas isto leva-me. a culpa e por aí fora, não é? Isto leva-me. E agora vou mudar de assunto. Desculpa. Isto leva-me a uma coisa que. Não, que me tem acontecido muito. Eu acho que era bom nós falarmos, porque os grupos começaram com presencial. Fantástico, mas esta tua última mentoria foi online. Foi. E
Coincidência ou não, ultimamente tenho tido várias pessoas a perguntar-me outra vez a questão do online. Se a hipnoterapia funciona online. Ai, agora engasguei. Se a hipnoterapia funciona online, como é que funciona? E eu acho que isto é uma questão que se calhar nós devíamos fazer, porque nós trabalhamos as duas online. Nenhuma das duas, neste momento, tu ainda tiveste consulta presencial, acho que neste momento já não tens. Portanto, estamos dedicadíssimas a acompanhar os pacientes online e é muito engraçado que continua a haver imensos mitos de que temos que estar presencialmente com as pessoas para isto dar certo, para isto resultar. Tu também tens esta. Também tens tido esta experiência. E isto é por ondas. Agora tenho tido esta onda. Não sei As pessoas se. querem, perguntam pelo. Sim, quase toda a gente. Não é quase toda a gente, mas há uma grande parte das pessoas que questiona se o online funciona de igual forma que o presencial. E uma coisa curiosa é que a maior parte destas pessoas nem nunca experimentou presencial. Exato. Mas vem assim uma ideia mais ou menos pré-feita. Eu acho que vem da ideia pré-definida do que é hipnose. Acho que vem muito mais atrás. E quando nós explicamos, eu pelo menos sinto isto, que é quando eu explico o que é hipnose, quando dou aquele exemplo da condução ou de estar a ver televisão, que as pessoas fazem aquela a sensação que eu tenho é ok, então isto já acontece desta maneira, não é? É aquela. Desculpa, continua. Diz, Não, não, agora continuas. depois eu acho que vem também a questão de se eu trabalho exclusivamente online, não é? Eu mesmo contigo, se tu trabalhas exclusivamente online, é porque funciona, senão, não é? Se não funcionasse, logo à partida, não poderíamos trabalhar online. Eu acho que também é muito isto. E depois são os resultados que também podemos apresentar, os resultados dos feedbacks que vamos recebendo e as pessoas que vamos acompanhando, que são online. Eu tenho algumas pessoas, eu cheguei a fazer presencial e tenho algumas pessoas do presencial que passaram para o online e não sentem diferença absolutamente nenhuma. Até existe aqui, no meu ponto de vista, e algumas destas pessoas também falam disto, que é vantagens. As vantagens da deslocação, não é necessário estar a perder tempo em deslocação e arrumar o carro, não sei o quê, e a questão do tempo, porque assim, a sessão é 1 hora e meia, mas se eu tiver que me deslocar para lá e para lá, não é? Das duas Para lá e maneiras, para lá. para lá e para lá, acaba por ser mais do que 1 hora e meia. Ora, no online é 1 hora e meia e depois tem uma vantagem que eu acho que isto é impagável, que é, acabas a sessão, não tens de te levantar, agarrar no carro ou ir fazer qualquer outra coisa, não é? Ou Podes seja, permitir descansar. podes ficar ali mais 10 minutos, se houver essa oportunidade, claro. Eu acho que isto é tipo a vantagem Eu tenho outra, tenho outra. força. É poderes fazê-lo no teu conforto do teu lar. Boa. Seja no teu sofá, seja na cama. Acontece muito as pessoas já estarem na cama, deitadinhas. Podes já dizer que não é preciso estar deitado, pode ser sentado, mas as pessoas às vezes gostam mais de estar deitadas para estarem mais relaxadas. Acho que é impagável o facto de poderes manter-te no teu espaço seguro, que tu já conheces, para poderes realmente não estares a pensar no espaço físico onde estás, porque acontece que nós vamos a uma clínica nova, entramos, né, analisamos o espaço, já é tudo muito inconsciente, vemos as cores, os quadros, olhamos para a cadeira, vemos a distância que o terapeuta tem de nós, tá? Isto acontece quando tu estás online, tu ligas o ecrã e estás no teu espaço físico. Isto deixa de ser uma preocupação, o teu radar daqui pode desligar e pode-se focar realmente naquilo que o terapeuta está a dizer do outro lado. E, portanto, eu acho isto uma vantagem imensa. Bem, eu faço terapia online, tu também fazes, portanto, estamos a falar como terapeutas e como terapeutizados. Eu não gosto muito desta palavra, Pacientes, não é? mas com Sim, pacientes. eu só faço online. Pronto, ok. Da minha vida devia ser toda online. Ai, Mas como paciente eu também faço online e adoro. Eu adoro precisamente o quê? Estou sossegadinha no meu canto, estou na minha zona de conforto, estou. Mas essencialmente é aquilo que eu disse, que é seguir, eu tenho os meus 5 minutos tranquila e não tenho que estar ali apressada, preocupada com este vai e vem, não é?
Estava-me aqui a lembrar de uma coisa, que era, está a lembrar de duas coisas. O meu cérebro está um bocadinho acelerado em termos de pensamentos. Mas está a lembrar uma primeira coisa que é aquela frase que nós já ouvimos muitas vezes, eu acho que já falámos aqui, que é toda a hipnose é uma auto-hipnose. E isto é um conceito que se calhar nós devíamos explicar e voltar a explicar, às vezes que fosse preciso para a pessoa perceber que nós somos guias e pessoas que sabemos dar outra perspectiva realmente e acompanhar a pessoa no seu processo de hipnose, mas que a hipnose vai ocorrer dentro da cabeça do paciente. Portanto, não é uma coisa externa, não é algo que dependa do espaço físico, por exemplo. Portanto, estar em videoconferência ou estar presencial ocorre sempre na cabeça, na mente do paciente. E acho que é uma explicação que se calhar temos que dar um ponto, nós temos que voltar a falar, porque devido aos mitos que há da hipnose, dos filmes, dos programas de televisão, o que for, a hipnose que nós praticamos é uma hipnose clínica, tem um efeito terapêutico, não é para entretenimento, não é para a pessoa se descontrair, ir fazer de galinha ou bailar, como, sei lá, como nunca faria se não... Portanto, nosso objetivo é terapêutico. E a terapia vai ser para a pessoa, dentro da pessoa. Tu costumas usar muito aquela expressão do GPS, que eu adoro, de nós sermos só um guia, um GPS que vai dizer à pessoa para olhar para aquilo que está a sentir ou para as imagens que estão a ocorrer de uma forma diferente. Vamos lá olhar para esta perspectiva, vamos ver esta situação daquela maneira, vamos aqui agora dar um novo olhar àquilo que está a acontecer, mas dentro da mente do paciente, não é? Sim, nós enquanto hipnoterapeutas, nós não estamos a controlar o que é que está a acontecer do outro lado com o paciente. É aquilo que é a tal viagem que acontece dentro da mente de quem está a viver. E é um bocadinho isso. Nós estamos só a orientar o caminho, não é? Para haver a parte terapêutica, para que a transformação possa acontecer. Mas é isso, eu acho que as pessoas também têm algumas ideias pré-concebidas sobre o que é a hipnose, de perder o controle, de eventualmente estar a dormir. Olha, ultimamente tem acontecido bastante. Estamos em sessão, está a acontecer a parte hipnótica e fazemos assim uma sessão, uma grande viagem, uma grande transformação, uma grande libertação e no final e há conversação, portanto nós estamos a conversar e a pessoa está a conversar connosco, nós vamos fazendo perguntas e aquela pessoa vai respondendo consoante aquilo que está a sentir e a vivenciar. E por acaso aconteceu, já estava aqui a lembrar-me de uma situação em que aconteceu ontem e que é um bocadinho isso, chegou ao final, assim uma sessão muito boa e a pessoa esteve a conversar comigo, portanto há ali uma conversa e no final aquela pessoa perguntou-me: não, Ana, eu estive a dormir, é que aquilo tudo parecia um sonho. E foi muito curioso que é um bocadinho isso, as pessoas acham que antes de fazerem e vivenciarem a experiência, que ficam meio que adormecidas, é como se não se lembrassem de nada, perdendo o controle. E depois, quando fazem a vivência, quando passam pelo estado hipnótico, quando passam pela parte terapêutica com a hipnose, chegam ao fim e efetivamente percebem que não é nada daquilo que tinham como uma ideia pré-concebida. Isto também acontece contigo? Claro, claro. Até tanto que eu comecei a dizer às pessoas que nós íamos simplesmente continuar a conversar de olhos fechados, que a pessoa tinha que me ir descrevendo aquilo que estava a sentir ou a dizer, que a sentir ou a ver, porque eu não estava dentro da mente da pessoa, portanto eu ia fazer algumas questões para poder acompanhar o que a pessoa tivesse a vivenciar. E além de ser uma conversa de olhos fechados, agora digo muito que é mesmo um sonhar acordado, mas é um sonhar acordado em que nós estamos a dirigir o sonho. O sonho está a acontecer e nós realmente vamos introduzir alguns elementos que são a parte terapêutica para o sonho poder realmente concretizar-se da forma... Não ouvi, desculpa. Ser transformador, não é? Exatamente. Tenho dito muito às pessoas, porque enquanto não se experiencia a primeira vez, vai ser sempre estranho ou difícil de explicar a sensação, não é? Mas a partir da primeira vez que a pessoa
experiencia estar em estado hipnótico, se nós já tivermos tirado aquelas expectativas de estar adormecidíssimo, ou sem conseguir ouvir o vizinho, ou sem conseguir ouvir, a pessoa vai se deixar ir tranquilamente, vai ser muito mais fácil a pessoa realmente ficar focada naquilo que interessa, que é os seus pensamentos, os seus sentimentos, as imagens, as memórias que realmente possam vir a aparecer. Eu costumo usar também um outro exemplo. Quando me perguntam como é que é e como é que funciona e tudo mais, costumo dar um outro exemplo. Que é como às vezes estamos num restaurante ou estamos sei lá, assim, numa conversa muito focados, uma conversa que nos está a envolver mesmo muito, muito, muito. E eu uso o exemplo do restaurante ou identifico depois. É como se aquele burburinho deixa de lá estar e nós estamos tão envolvidos naquela conversa que às tantas damos por nós e estamos já sozinhos no restaurante quase com os senhores a mandarem-nos embora, não é? Sim, sim. A noção do espaço, Quem nunca? a noção da ambiência, porque estamos completamente focados naquela conversa, estar com a outra pessoa ou outras pessoas com quem estamos a envolver numa história, numa conversa. Isso é um ótimo exemplo. Aquilo que está à nossa volta. Exato, quem nunca, não é? Quem nunca? E é algo que as pessoas fazem uma ligação muito rápida e reconhecem, identificam-se, porque é algo que acontece frequentemente, como a questão da condução, não é? Chegar a um sítio e dar por mim e pensar, calma, então, como é que eu vim aqui parar? Eu não me lembro de uma parte do caminho. Será que foi seguro? Será que não foi seguro? O que é que aconteceu? Não é? E outra coisa que eu costumo dizer às pessoas, sim, foi seguro. Portanto, por isso é que está aqui e correu tudo bem, não é? Se acontecesse alguma coisa naquele preciso momento, ia estar ali naquele momento, não é? Ia travar ou aquilo que fosse. Estava-me aqui. Imediatamente. Estava-me a passar um pensamento que já se me escapou. Desculpa. Não o apanhei. Não faz mal ir em relação a isto, mas já me escapou sobre o online. Já sei. Porque nós podemos dar um exemplo. Até lembrei-me disto agora. No YouTube, hoje em dia, há imensos recursos de meditação. Bem, quem diz YouTube diz outras 100 aplicações que nós podemos ter no telemóvel. A meditação, por exemplo, já ninguém põe em questão se funciona sendo online ou gravada, ou o que for. Não é interessante? Pois é, nunca tinha Pensamos nisso. Não, passamos agora a cabeça enquanto estavas a falar, porque acontece muitas pessoas virem à consulta, nunca vieram a uma consulta de hipnoterapia, mas já praticaram meditação através de recursos do YouTube ou de outras aplicações. Então eu normalmente faço a ponte. Não é o mesmo estado, não vou entrar em explicações científicas, não é o mesmo estado, mas o processo pelo qual a pessoa relaxa e modifica as suas ondas cerebrais é o mesmo, acontece dentro da cabeça da pessoa, não é? Portanto, é engraçado perceber que há mesmo um preconceito sobre a hipnose que eu acho que é importante ir desmistificando, porque o online é exatamente igual. Exatamente seguro. Perguntam a parte de e se eu ficar lá? Nunca tive esta pergunta. E se eu ficar lá? E a questão é, mas ficar lá onde? Aonde? À partida ninguém vai a lado nenhum, nós estamos aqui, não é? Paradas. No outro dia uma senhora dizia-me, então se eu precisar de ajuda? E eu pensei, ajuda? Mas vamos continuar as duas a conversar, está tudo bem, não há ajuda, né? Tipo, não há necessidade de ajuda. A pessoa que está a ajudar sou eu, que estou a guiar. Uhum. Mas não é como... estar ali uma terceira pessoa ou estarmos fisicamente próximos, não é necessário, na verdade. Aliás, isso leva-me a outra coisa, que é as pessoas querem estar presentes em sessões que não são delas. Também já te aconteceu de certeza absoluta. Sim. Que é, também é importante desmistificar que isto é um espaço seguro e privado. Tudo o que acontece na nossa consulta fica na nossa consulta. Portanto, por mais que os pais ou as mães, normalmente são as pessoas que pedem, às vezes são os maridos e as mulheres. Tudo bem, nós percebemos que é a necessidade da pessoa querer mesmo colaborar na melhoria do outro, não é? Daquele com que se preocupa. Mas é suposto mesmo ser um sítio só do paciente. Não há gravações. É uma terapia, não é? Exato.
Pronto, disseste tudo, está feito. Assino por baixo, podemos arrumar Sim, é um bocadinho isso. Tu não vais junto. Não sei, digo eu. Se calhar vais. Tu não. Mas se calhar estas mesmas pessoas que falam connosco neste sentido também são as mesmas pessoas, se calhar, que vão a outro acompanhamento de saúde, não sei, ou terapêutico, e que assistem à consulta da outra pessoa, talvez. Não sei. Mas sim, voltando aqui a nós, voltando aqui às nossas sessões, até por uma questão de energia, sim, até por uma questão de exatamente. estamos a trabalhar é de um para um, e o foco é de um para um, até porque é E para se tu ter um. meteres uma pessoa aqui ao lado, se tu tiveres aqui uma pessoa ao lado, tu vais estar sempre inconscientemente a gerir a outra pessoa, a energia da outra pessoa, não é? A perceber o que é que a outra pessoa está a fazer de comunicação não verbal, Uhum, não é? uhum. Que Portanto, também pode condicionar a tua própria comunicação. Para condiciona um de certeza processo absoluta. que para um processo terapêutico não me parece que seja o mais adequado, porque o objetivo da terapia é criarmos um lugar seguro, livre de julgamento, não há certo, não há errado, onde a pessoa que está do outro lado possa realmente tirar o proveito que quer e o benefício que quer. Ora, se estiver condicionada para poder falar, Já não é a à mesma coisa. partida já está a gastar dinheiro em vão, parece-me a mim. E agora disseste uma frase que eu costumo dizer muitas vezes e que vou pegar nela, que é não há certo nem errado. E quantas vezes isto é difícil de explicar devido à nossa educação, à nossa sociedade? Quantas vezes é difícil de explicar que não há certo nem errado aqui? Que cada um de nós tem um mundo muito próprio. E eu dou um exemplo, eu acho que já comentei contigo, vou comentar aqui também, que é quando nós estamos na escola e nos pedem para fazer um desenho, pedem um desenho igual para todos, né? Uma casinha, uma árvore, o que for. Eu nunca vi nenhum desenho igual. Portanto, quando as pessoas chegam e eu começo a explicar a parte da hipnose, eu uso muito este exemplo para a pessoa perceber que tudo aquilo que surgir dentro da mente dela, sejam imagens, sons, sensações, estão certas. Eu não queria julgar a árvore ou a casinha, não é? Portanto, eu não vou julgar. Não há certo nem errado. Não, não tenho como fazer esse, esse julgamento, não é? Pois, quem sou eu para fazer esse julgamento, não é? O meu mundo interno há de ser diferente do mundo interno do Claro. meu paciente, óbvio. Uh, mas não há certo nem errado. Isto é muito difícil, às vezes, nós explicamos e a pessoa ouve. O que é difícil é o paciente que está tão habituado a viver numa sociedade que há certo e errado, que o que eu sinto é que a primeira sessão é sempre uma sessão em que a pessoa está a tentar perceber se fez aquilo bem, não é? Por mais que, digamos, não há certo nem errado, está sempre tudo certo, mas a pessoa, à primeira vez, eu tenho sempre a sensação que está a avaliar sempre a sua própria, o seu próprio desempenho. Algumas Tens- pessoas, sim, algumas pessoas, também sinto isso, que é, por muito que, mas lá está, tem a ver com a vivência e com o histórico da própria pessoa, em que de alguma forma está condicionada para o não falhar, para o fazer bem, para eu não posso falhar, e então acaba por também levar isso para a própria sessão. E é muito processo de Perfeccionismo. aprender. Exato. E Já é há um bocadinho tinha processo de lembrado dele, aprendizagem. quando estavas a falar do emagrecimento, porque eu acho que é um fator que condiciona o emagrecimento das pessoas. É a expectativa que a pessoa tem do que é ser o corpo que querem. A expectativa é perfeita, não é? Há uma expectativa e essa expectativa é um corpo que nós achamos que é perfeito. E a perfeição, desculpem, não existe. Como alguém me dizia no outro dia, dizia assim, a perfeição existe. Eu só conheço um sítio onde a perfeição existe, que é na natureza, em que tudo ocorre sem nós termos muito a nossa mão. Aliás, se o ser humano não existisse, a E é natureza continuaria, caótica. não é? Eu acho isto uma coisa que nós temos que trabalhar muito em nós e nos pacientes, que a perfeição não existe. Portanto, esta perfeição é um fator que condiciona o que é que nós achamos dos nossos resultados, depois enquanto pacientes, não é? Tu tens esta ideia. Há bocado estava a falar do emagrecimento e eu passou-me este pensamento e disse, pá, Isabel, não vamos agora por aí, mas agora voltaste a falar no perfeccionismo e realmente já era a segunda vez, já não podia deixar passar o É, perfeccionismo.
é algo que, olha, a pessoa, esta pessoa, esta pessoa era uma pessoa muito moldada à parte do não querer falhar, isso vou fazer bem, isso vou fazer bem à primeira. Então, à procura Bem, do mesmo, era verdade, isto é verdade. E era muito, se eu acho que vou, se há uma margem para eu poder falhar, então eu nem fazia. Então era algo que depois vinha esta bola de neve, ou este ciclo que era para fazer, eu faço bem. Para fazer bem, faço logo bem à primeira. E sempre o meu padrão era tipo muito elevado. A minha régua era assim lá no mar. portanto, não dava para fazer a primeira vez e ver como é que corria, né? Tipo, logo, Não, a primeira vez já tinha que ser perfeita. óbvio. Então, mas como e se eu tivesse a dúvida de se eu atingiria ou não esse grau, esse standard não, esse padrão, não é? Esse padrão elevado que era aquele que para mim só fazia sentido, não havia mais. Para mim, havia, mas não era para mim. Então, o que é que acontecia? Muitas vezes eu ia adiante, coisas que para mim eram importantes. Até que com um grande processo de aprendizagem, a pessoa aprende, não é? Percebi que, olha, dá para fazer, dá para não ser tão perfeito. Claro que eu também não quero fazer as coisas às três pancadas como se costuma dizer. Pois, mas não é disso que estamos a Ser falar. perfeito, não ser perfeito não quer dizer que vá para o outro extremo, não é? Mas consigo encontrar aqui um equilíbrio e consigo ter margem para mim, para poder crescer. Ora, se eu não vou falhar, eu nunca vou poder crescer, vou ficar sempre na mesma. Então, foi um processo que fui trabalhando e que hoje não tem nada a ver. Hoje não tem mesmo nada a ver. É como foi, às vezes pronto, bora. E vejo muitas pessoas assim, muitas pessoas que isto depois que chegam assim, nem sequer percebem muito bem esta ideia de que eu também não percebia. Esta ideia de, mas como é que não é para ser perfeito? Mas como é que Como? Como? há outra forma de fazer as coisas? E é um processo de aprendizagem. Isto depois vem carregado de peso, vem carregado de ansiedade, vem carregado de expectativas, vem carregado de dor. Estava No aqui. emagrecimento está muitas vezes presente essa parte que é o perdido por 100, perdido por 1000. Muitas Pois, vezes então se não fiz bem à estou, primeira. exatamente, estou a fazer uma dieta. Hoje é segunda-feira. Normalmente as dietas começam à segunda, né? Hoje é segunda-feira. Eu estou a fazer uma dieta. Pronto, o dia correu-me bem. Terça-feira corre-me bem. Quarta-feira já começa a ser muito difícil. Quinta-feira eu como um chocolate. Pronto, acaba ali. Deixei de ser perfeita. Não há aquela margem de tudo bem, comi este chocolate, então vou retomar aqui o meu plano novamente e tudo bem, aceitar aquele chocolate, perceber porque é que ele aconteceu. Pronto, isso é depois todo o nosso processo, não é? Perceber porque é que ele aconteceu, o que é que está atrás de tudo isto, mas eu conscientemente ter o espaço e dar margem a mim mesma para. Foi um momento. O dia tem 24 horas. Isto foi um momento, 5 minutos. Pronto, então tenho o resto do tempo ainda. Exatamente. Estava aqui a pensar, já fui para os filhos, né? Estava aqui a pensar, quando nós somos na escola e nos ensinam a fazer os testes e que nós temos que ir para os testes, uma coisa que eu costumo dizer aos meus filhos é: cada um vai fazer o melhor que pode neste dia. Porque podemos ter dormido mal, porque podemos estar preocupados com outras coisas, porque podemos estar cansados. Cada um vai fazer o melhor que pode naquele dia, naquele teste. Mas se tu reparares, há um condicionamento desde pequeninos para sermos perfeitos mesmo nos testes, para tirarmos 100. Independentemente do nosso estado de espírito, nós temos que ter boas notas. Nós temos que conseguir que aquele 100 apareça, que aquele muito bom exista, não é? Portanto, nós condicionamos as crianças, neste caso, a ter este tipo a não ter flexibilidade, a não ter margem de manobra. Uhum. E pronto, agora podemos ir aprofundar mais isso, porque depois eu, criança, percebo que ganho benefícios em chegar ao 100 ou não. Não é? Exatamente, porque às vezes ganha-se benefício e não ter o 100. Depende aqui das nossas famílias e das nossas casas. Posso sentir que sou amada só quando tiro o 100 e levo palminhas e até levo prendas,
Como posso sentir que só quando não tiro 100 é que alguém olha para mim e me pergunta então o que é que se passa, o que é que aconteceu, o que é que mas isto, agora em termos de perfeição, não é? Que é esta história de nós fazermos testes desde muito pequeninos, em que o objetivo é sempre o 100, cria esta expectativa de que a perfeição existe. Não é? Não concordas? Está-me a lembrar disto agora. Acaba por condicionar. Não sei se é perfeição. Sim, se tu chegares a um 100, é o padrão mais. É o máximo que tu podes, É o não máximo que tu é? podes atingir. Que eu acho que não é mau. É bom tu teres. Eu acho que é bom termos uma forma de medir. Podermos medir. Ou seja, se nós sabemos que há um percentual, vai de 0 a 100, isto serve-nos para muita coisa na vida. A questão pode ser a pressão que pode vir associada atrás de tudo isto. Porque podermos medir como é que nos sentimos, como é que, ou mesmo em termos de conhecimento, naquele momento, se calhar se eu perceber que o meu conhecimento está ali num 50% sobre um determinado tema, dá-me aqui a consciência de que se calhar eu posso ir aprender mais. Mas depois o 100% tem aqui um outro lado, que é se eu atinjo o máximo possível, onde é que está a minha margem de progressão? Então posso arrumar. Pronto, olha, já estou ali no máximo. Está feito, já cheguei lá. Está bom, não é? Aqui temos que encontrar outros novos objetivos. Mas lá está, o que disseste agora costumo dizer muito aos meus filhos, que é, os testes só servem para perceber, para termos quase uma autoavaliação, de perceber qual é que é a nossa relação com aquele tema. Já está bem estabelecida, lidamos bem com o assunto, sabemos falar sobre o assunto, desenvolver, ou não, só sabemos o básico. Porque a verdade é que chegámos ao 100. Mas se calhar se o teste tivesse sido um bocadinho mais rebuscado, ou se o professor... cá não chegaríamos ao 100. Portanto, a avaliação, eu tenho assim uma relação um bocadinho... Eu percebo o que tu estás a dizer, não é? A questão está na pressão, para mim, eu acho que a questão está na pressão que é colocada. Parece que, vou fazer um julgamento, não é? Que o meu valor depende das minhas notas. Mas eu acho que se não tiveres cuidado, enquanto professor, eu acho que é a ideia que passa. Não é? No nosso tempo, nós sentíamos muito bem que os alunos que tinham melhores notas, de alguma forma, eram valorizados, não é? Eram dados como exemplos dentro de uma turma. Mais ou menos. Olha, era uma pessoa que tinha boas notas. Também eu. Agora, se o meu liceu e a minha escola foram fáceis, não foi. Ou seja, não era pelo facto de eu ter boas notas que depois... Mas nós agora estamos a ir para o espaço social, não é? Nós agora desviámos do espaço de sala de aula. Porque eu estava a falar do espaço de sala de aula em que, quando és a pessoa, isso acontecia quando és a pessoa que tens boas notas, as pessoas dão-te com exemplo, não é? Ou chamam-te para tu responderes porque sabem que tu sabes. Para mim já era um problema isso, estás a ver? O chamam-te. Na sala de aula, isso para mim já era o problema. Eu tinha boas notas, não me lembro agora se isso aconteceu efetivamente, mas estás a falar disso e eu já estou a sentir. Que é, ok, se vou ter que ir ali. Por exemplo, não é? Não era algo que eu gostasse. A rapariga que não gostava de ser o exemplo, agora gosta de ser mentora. Eu acho tão bonito. Desculpa. É verdade. Opa, não, é bonito. É o crescimento. De alguma forma será uma espécie de exemplo, não é? Mas sim. É verdade. Isto é um exemplo do teu processo terapêutico. Pois é. Como tu passas de uma adolescente, criança, não sei quando é que começaste a sentir isso, mas como tu passas de uma criança, adolescente que não se sentia confortável em se expor, em dar a sua opinião, em ser dada como exemplo, e agora consegues falar nas tuas mentorias sobre o teu próprio exemplo, enquanto paciente, e sobre dares a tua opinião, e é o que é, e como nós já dizemos aqui muitas vezes, nós mudamos de opiniões, nós estudamos, nós vamos mudando de conceitos, de ideias, não é? É verdade. Sim, é um... Olha, nós marcámos isto, mas não marcámos tempo. Temos 40 minutos. Pois, se calhar está na hora, não é? Eu acho que se calhar está na hora. Até porque quem entrou connosco nesta live e não tinha entrado nas outras, nós tivemos uns atos falhados. Bem, não são atos falhados, foram tentativas de aprendizagem. Antes em que o Instagram nos mostrou que continua a não estar apto para as nossas lives e que nós tivemos que recorrer
aqui é outro programa para pôr em direto no Instagram, portanto nós não estamos a ver comentários de ninguém, nós não sabemos quem é que está cá connosco, não fazemos a mínima ideia se estão 0 pessoas, se estão 50, 100, 200, 300, olha eu a aumentar, mas iremos pôr no Instagram para as pessoas que não estiveram cá connosco em direto poderem rever ou ouvir só a nossa conversa e manteremos semanalmente, será semanalmente. Vamos deixar isto um bocadinho ao sabor do vento ou vamos marcar? Não sei. Vamos tentar que assim seja. Isso. Lá está. Uma coisa eu acho que nós podemos arranjar aqui um compromisso que é, não vamos deixar passar agora um ano até ao próximo. Combinado. Boa. Combinado. Olha, tens mais algum projeto que queiras falar agora, que proximamente estejas a desenvolver? Queres deixar aqui já um cheirinho? Eu não tenho nada agora, mas não sei se tens alguma coisa que queiras falar. As tuas sessões individuais e os acompanhamentos 1 para 1. Sim, eu continuo a fazer as minhas consultas de hipnoterapia em várias áreas, desde o emagrecimento à ansiedade, às insónias, às fobias e aos medos. Mas não tenho, o que eu estava a dizer é que não tenho nenhum encontro preparado, não preparámos nada em conjunto as duas, não tenho nenhuma mentoria definida, portanto. Olha, eu estou a... Mas tu és uma mulher que fervilha ideias, eu sei. E agora ganhei o gosto, eu adoro isto. E agora estou a preparar aqui o lançamento de outra mentoria, de mais uma turma desta mentoria da fome emocional. Trabalhar esta parte, mais do que o emagrecimento, esta parte das emoções relacionadas com o tal peso invisível. E, portanto, fiquem atentas aí desse lado, porque está quase a repente. Vai surgir outro acompanhamento. Vai surgir aqui outra turma desta mentoria. E eu acho que é de pensar, porque se a pessoa não se sente... não é não se sente, espera, deixa-me encontrar aqui uma expressão, uma frase melhor. E eu acho que a pessoa que nunca fez uma sessão individual connosco, ou que não nos conhece pessoalmente, poderá ser uma boa entrada nas consultas de hipnoterapia em perceber o potencial que tem dentro de si numa mentoria, uma coisa em conjunto, onde se vai sentir acompanhada, não é? Em termos de terapeuta e do grupo de pessoas. Será um bom... Tu costumas fazer uma live de introdução, não é? Sim. Está-me a faltar o nome certo. Vou fazer uma imersão. Isso. E sim, estavas a falar disso e eu estava aqui a pensar sobre a questão do online. Se funciona. Tanto funciona que até em grupo também funciona. Claro. Ou seja, esta mentoria é uma mentoria com hipnose. Nós vamos trabalhar com hipnose em grupo. E é um lugar onde todas estamos para o mesmo. Não há ali ninguém que não tenha exatamente o mesmo objetivo ou as mesmas questões, não é? As questões relativas às emoções e ao processo do emagrecimento. Portanto, é um espaço livre de julgamento onde efetivamente estamos todas para o mesmo. E sim, funciona. Funciona online. Então eu vou deixar o convite para toda a gente participar na tua imersão, quando tu apresentares a tua nova mentoria, para te conhecer também, porque acho que é um espaço onde tu te apresentas e que fará todo o sentido. Então, todos e todas, quem quiser, quem sentir, participar. Depois irá aparecer, eu irei partilhar, está bem? Obrigada por estares aí. Olhem, então, já sabem que se quiserem algum tema, se quiserem deixar algum comentário, se quiserem participar connosco nas conversas, digam, mandem mensagem. Nós gostamos muito de falar, seja uma com a outra, seja com mais pessoas. Acho que esta época devia ser com mais pessoas. Não sei, tenho este feeling. A gente convidar pessoas que estejam aqui, mas temos que pôr o Instagram a funcionar. Não, mas temos que pôr o Instagram a funcionar, que é para as pessoas conseguirem entrar na chamada connosco, não é? Para poderem... Ele está a bloquear do meu lado, eu tenho que ver o que é que se passa aqui. Nossa primeira live, lembras-te? Foi do teu lado, que houve aí problemas, que andámos aí depois a tentar resolver. Mas foi quando eu fiquei com a minha conta bloqueada, enfim, foi aqui todo um festival.
Eu Já estamos a começar bem. Tem tudo a agora, correr certo. depois correu bem, não é? Portanto, sim. E lembrar que vamos colocar também no YouTube e no Spotify. Vai ficar aqui Exatamente. 3, 4, portanto, nos nossos Instagrams, no YouTube e no Spotify. Combinado. E encontramos em breve, não é? Vá, um beijinho grande então. Beijinhos e obrigada. Beijinhos. E até Beijinhos. já. Obrigada. Beijinhos.